Em dezembro de 2015, Elon Musk e Sam Altman fundaram a OpenAI, empresa sem fins lucrativos com o objetivo de fazer estudos sobre inteligência artificial de maneira ética e segura, como uma forma de beneficiar toda a humanidade. De lá para cá, muita coisa mudou. Elon Musk se afastou para focar nas suas outras duas empresas, a Tesla e a SpaceX, e em 2019 o grupo criou uma nova empresa, dessa vez com fins lucrativos, que recebeu um aporte de $1 bilhão pela Microsoft, para que ela implementasse seus algoritmos dentro do sistema Azure. Recentemente, muito tem sido dito sobre uma das tecnologias desenvolvidas pela empresa, chamada de ChatGPT, que foi lançada para o público geral no final do ano passado e conseguiu atingir a impressionante marca de 1 milhão de usuários em apenas uma semana após o lançamento. A tecnologia vem sendo aplicada em inúmeras áreas e acabou gerando uma discussão polêmica acerca da sua utilização dentro da medicina e das outras áreas da saúde. Será que o ChatGPT é a prova de que nós, médicos e profissionais de saúde, vamos perder espaço para a inteligência artificial? Qual a aplicabilidade dessa tecnologia dentro da medicina? Quais os riscos e benefícios dela nas mãos de médicos e pacientes? E como nós, profissionais atuantes na área da saúde, podemos nos preparar para os avanços desta e de outras tecnologias que ainda estão por vir? É sobre tudo isso que eu vou conversar com você aqui no meu vídeo de hoje. Então vem comigo para mais um vídeo sobre medicina, tecnologia e inovação dentro do contexto da saúde. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, tive passagens por Harvard e MIT durante a minha graduação e hoje sou fundador e CEO de uma empresa de fomento à inovação e ao empreendedorismo dentro do contexto da saúde chamada HackMed. Se você me acompanha por aqui, deve ter percebido que eu estou aí passando por uma mudança aqui dentro dos locais de gravação de vídeo, né? Tô reformando aqui meu quarto estúdio. Daqui a pouco vai estar ainda melhor para você que gosta de me acompanhar por aqui, para produzir esses vídeos com mais qualidade, para que fique cada vez melhor para você que me acompanha. Aproveitando essa pausa para já te lembrar de curtir o vídeo daqui embaixo, deixar seu comentário e se inscrever no meu canal para me ajudar a continuar produzindo esses conteúdos para muito mais pessoas. E aí vamos lá, sem enrolação, para o conteúdo de hoje, falando exatamente sobre o ChatGPT. Se você ainda não ouviu falar sobre essa tecnologia, o ChatGPT é uma inteligência artificial em formato de chatbot, capaz de gerar textos coerentes e similares aos escritos por seres humanos de verdade. Essa tecnologia, ela utiliza modelos algorítmicos denominados redes neurais e processamento de linguagem natural, que foram treinados em grandes volumes de dados em formato de texto, com o objetivo de fazer essa inteligência artificial aprender a prever qual a próxima frase ou palavra a ser utilizada com base no contexto que vem anteriormente. Dessa forma, a inteligência artificial consegue predizer as respostas sem utilizar respostas prontas ou pré-estabelecidas. Com isso, cada nova interação com a inteligência artificial possibilita a geração de uma nova resposta, aparentemente original. Muitos estão utilizando essa tecnologia para produzir conteúdos, textos, artigos escritos, pelo fato de ela conseguir facilitar o seu trabalho, reduzindo o trabalho criativo e manual para a produção desses conteúdos. Notícias recentes também vieram a público falando sobre a capacidade do ChatGPT em ser aprovado em exames necessários para a atuação de médicos e advogados nos Estados Unidos. Isso acabou gerando uma grande preocupação nos especialistas que conduziram esses estudos, porque abrem espaço para que existam fraudes em processos seletivos e em exames qualificatórios como esses, com a possibilidade de alunos e profissionais entregarem conteúdos que não foram de verdade produzidos por eles. Muitas universidades e instituições educacionais já estão tentando se preparar para essa realidade, buscando alternativas e formas de identificar essas fraudes dentro dos seus processos seletivos. Quando voltamos a atenção para a área da saúde, essas questões éticas podem ficar ainda mais complexas. O ChatGPT pode ser utilizado por qualquer pessoa que busca algum tipo de informação na internet. E isso
pode acabar incluindo questões relacionadas a sintomas, diagnóstico e tratamento de doenças. Na prática, vamos ver como isso funciona. Aqui eles dão alguns exemplos, capacidades e limitações relacionadas à inteligência artificial. Como vocês podem ver, ele fala sobre o risco de ocasionalmente gerar informações incorretas. Também sobre instruções que podem ser prejudiciais ou às vezes enviesadas. E por fim, existe uma limitação relacionada à data de quando essa informação que você está procurando foi publicada, né? Para publicações depois de 2021, o ChatGPT acaba não funcionando tão bem. Então, seguindo a lógica do que nós estávamos conversando, se eventualmente aqui nós quiséssemos buscar algum tipo de informação relacionada a alguma doença, basta a gente digitar aqui no chat e o ChatGPT começa a conversar com a gente a partir disso. Então, vamos dizer que eu quero saber sobre um problema de saúde comum. Olá, estou com o nariz entupido, tosse, febre e dor no corpo. O que eu devo fazer? Ou melhor, o que pode ser isso? E aí, a partir do momento que você colocou essas informações, o ChatGPT começa a te responder. Olá, os sintomas que você descreve são comuns em várias condições, mas uma possibilidade é que você esteja com gripe ou resfriado. É importante que você descanse bastante, beba bastante água e evite contato próximo com outras pessoas para evitar a propagação da doença. Se os sintomas persistirem ou piorarem, é recomendável que você consulte um médico para avaliação mais detalhada. Bem interessante, porque isso aqui normalmente nós realmente falamos para o paciente quando ele chega com esses sintomas, sem nenhum fator de risco, com um quadro gripal aparentemente simples, né? Então, bem interessante que vocês podem ver que o ChatGPT ele acabou dando uma conduta bem assertiva com o que nós normalmente fazemos. Um quadro aí de pronto atendimento, né? Sem critérios de risco, né? Mas então, será que isso poderia ser Covid? Sim, os sintomas que você descreve, nariz entupido, tosse, febre, dor no corpo, são sintomas comuns da Covid-19. No entanto, esses sintomas também podem estar associados a outras doenças respiratórias, como a gripe ou um resfriado comum. Se você tiver dúvidas sobre esses sintomas, podem ser devido à Covid, é recomendável que você consulte um médico ou profissional de saúde para saber a orientação e fazer o teste para a doença. Então ele também deixa bem claro aqui que é necessário, para mais informações, para um diagnóstico mais preciso, que você consulte um médico. Ele não tenta substituir o profissional de saúde nesse caso, mas como vocês podem ver, ele já permitiu uma pré-avaliação por uma inteligência artificial de maneira relativamente boa e rápida, né? Qual o melhor tratamento para a minha condição? O tratamento mais adequado para os sintomas que você descreve depende da causa subjacente desses sintomas. Se for devido a uma infecção viral, como um resfriado ou uma gripe, o tratamento pode envolver descanso, hidratação, uso de medicamentos para dor e febre, como paracetamol, ibuprofeno e remédios para tosse se necessário. Se for devido à Covid-19, o tratamento pode ser diferente. Pode envolver isolamento em casa, acompanhamento dos sintomas e monitoramento de oxigenação do sangue. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos antivirais ou outros medicamentos para tratar os sintomas específicos. No entanto, é importante lembrar que o tratamento deve ser determinado por um médico. Então, novamente, ele falando sobre isso. Posso utilizar algum tipo de antibiótico? Se os sintomas são gerados por uma infecção viral, como resfriado ou uma gripe, os antibióticos não são eficazes, portanto não seriam recomendados. Isso porque os antibióticos são projetados para matar bactérias e não vírus.
No entanto, se você tiver uma infecção bacteriana secundária, como infecção do trato respiratório superior ou pneumonia bacteriana, pode ser necessário o uso de antibióticos, mas isso só pode ser determinado por um médico após avaliação detalhada da sua condição. É importante lembrar que o uso desnecessário ou indevido de antibióticos pode levar à resistência bacteriana e pode prejudicar sua saúde ao longo prazo. Portanto, é importante usar antibióticos apenas quando necessário. Como vocês podem ver, instruções que nós realmente sempre utilizamos aí com os nossos pacientes dentro do contexto aí de pronto atendimento e da vida real, né? Então, muito bom. Se for utilizar antibiótico, qual a melhor escolha? Bom, então ele fala aqui, né, que se você tiver uma infecção bacteriana, o médico irá prescrever o antibiótico mais apropriado. Ele cita até alguns casos aqui, né, amoxicilina para tratamento de infecção de trato respiratório superior, azitromicina para pneumonia atípica. No entanto, a escolha do antibiótico pode variar dependendo da gravidade da infecção, histórico médico do paciente, alergias e outros fatores, o que é também verdade. O uso anterior de antibióticos também conta. É importante lembrar que o uso indevido ou excessivo de antibióticos pode levar à resistência bacteriana. Ele volta a falar sobre esse risco aqui da resistência causada por uso excessivo de antibióticos. Então, assim, como vocês podem ver aqui, eu consigo, a partir dos meus sintomas, já ter uma ideia de qual a condição que eu tenho médica, né? Quais são os fatores de risco, quais os principais fatores de risco para o meu caso. Quais fatores de risco e sinais de alarme para o meu caso. Então ele já consegue aqui dar toda uma lista aí de fatores de risco também. E vamos ver se ele faz também dos sinais de alarme, ó. Já faz aqui, ó. Para você procurar emergência, inclui falta de ar ou dificuldade de respirar, dor no peito, confusão mental, lábios ou rosto azulados, né, cianóticos, febre alta persistente ou queda da pressão arterial. Se você tiver qualquer dúvida sobre os sintomas, é sempre recomendável consultar um médico para obter informações. Então, assim, eles já conseguem oferecer para você os fatores de risco, ele oferece sinais de alarme, já fala as principais prováveis diagnósticos com os tratamentos mais adequados e, por fim, diz que não substitui o médico, ainda dá orientações sobre os riscos de utilizar desnecessariamente antibióticos e solicita que, se necessário, você seja encaminhado para o médico. Basicamente, ele faz toda uma pré-consulta que muitas vezes a gente tem que fazer ali na porta do pronto-socorro. A gente está cansado de ver pacientes que chegam nessas condições para a gente no pronto-socorro e perdemos uma boa parte da nossa consulta explicando tudo isso que a inteligência artificial fez aqui em alguns minutos de maneira didática e muito fácil, né? Então aí um dos possíveis aí benefícios da utilização dessa tecnologia, eu acredito que é uma das coisas que talvez a gente vai começar a ver cada vez mais frequentemente com os nossos pacientes também na prática médica, né? Pacientes que já vêm com essa pesquisa realizada inclusive utilizando o ChatGPT. Olha só que legal. Ele não para por aí. Se você quiser, eu posso pedir também para o ChatGPT fazer uma tabela para mim. Faça uma tabela comparativa entre diferenças de infecção viral e bacteriana. E como vocês podem ver, ele constrói para a gente uma tabela já dizendo as principais diferenças entre causa, sintoma, início dos sintomas, duração dos sintomas. Enfim, é uma tecnologia realmente muito útil aí pra gente, para muitas coisas, né? E aí que a gente começa a entrar então na próxima parte do vídeo falando sobre os benefícios e os riscos da utilização do ChatGPT. Mas olha que legal, cara, ele compara tratamento, prevenção, complicações, contagiosidade, exemplos de doenças virais e aqui de doenças bacterianas, né? Deu um errinho aqui nessas doenças virais aqui. Cara, mas olha que legal, faz um bom resuminho mesmo de como funciona aí
as diferenças entre uma infecção bacteriana e uma infecção viral. Enfim, esse é o ChatGPT, você pode utilizar ele como um modelo de conversa e tudo que você pedir, se você quiser escrever uma dissertação, escreva uma dissertação de 4 parágrafos sobre infecções de trato respiratório. E aí, cara, ele vai lá e escreve exatamente o que você pediu. Então vamos ver se ele vai fazer 4 parágrafos certinho. Mas se ele fizer, realmente, cara, é uma tecnologia surpreendente aí. Consegue entender. E como eu falei, tudo isso são informações que ela pega, meio que prediz a partir do que você está escrevendo. Não são textos já prontos, estabelecidos anteriormente. Ela está gerando todas essas informações agora, a partir do que eu escrevi aqui em cima. Então realmente é um uso muito grande de tecnologia para fazer isso acontecer. 1, 2, 3, tá indo pro quarto mesmo. Olha isso, cara, que incrível. Bom, e aí que tá o risco que eu comentei anteriormente, né, de você pegar isso daí e utilizar como seu trabalho para mandar aí pro seu professor dentro da área de pneumo ou doenças infecciosas aí. Esse é o risco que nós corremos com essa tecnologia em relação a fraudes, né? Porque, como eu falei, esse texto, ele aparentemente é original. É óbvio que a gente vai entrar numa outra questão que eu vou falar mais pra frente sobre um dos riscos, né, de utilizar essa tecnologia, mas a princípio é um texto que foi gerado agora, a partir do que eu coloquei aqui em cima. Então, teria, em teoria, uma certa originalidade nessa escrita. Bom, agora que você viu na prática como é que funciona a utilização dessa tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, como que ela pode ser utilizada tanto por nós médicos quanto pelos nossos pacientes. E o primeiro benefício é o que você viu lá no comecinho, que é a informação médica propriamente dita, né? Essa tecnologia tem acesso a uma grande base de dados e permite que sejam geradas muitas informações de determinadas áreas, né? Quando a gente fala da área da saúde, ela consegue compilar vários dados e transformar isso em um modelo de texto que é relativamente de fácil compreensão. Então isso é um dos grandes benefícios dessa tecnologia. Ela permite aí gerar informação sobre um determinado tema de maneira muito simples e muito rápida, né? Você precisa entender um determinado assunto, você vai lá, joga a pergunta no ChatGPT e ele já te traz todas as respostas de bate-pronto. A segunda utilização muito boa que você pode fazer desse chat é utilizar para resumir artigos científicos. A gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil acompanhar toda a produção científica no mundo. Todo dia saem milhares de novos artigos ao redor do planeta e fica muito difícil de você estar sempre 100% atualizado. Então o ChatGPT pode ser uma ótima forma de você se atualizar e conseguir resumir todas essas pesquisas científicas que você está procurando aí utilizar como fontes de referência. Então, basta você entrar lá na ferramenta e pedir um resumo de um determinado artigo, ele vai trazer lá para você um resumo bem simplificado do que aquele artigo, determinado artigo fala, e ele consegue resumir isso de maneira bastante simples. O terceiro benefício, né, a terceira forma útil de utilizar o ChatGPT na medicina é para analisar um banco de dados. Então, se você tiver um grande banco de dados, por exemplo, que você tem que fazer aí análises estatísticas, montar gráficos, enfim, análises comparativas, dentro do ChatGPT você pode utilizar isso para fazer de maneira muito mais rápida com a tecnologia da OpenAI. Então, uma outra forma aí super benéfica de você utilizar essa ferramenta para análise de dados do seu próprio dataset, da sua pesquisa que você está fazendo aí no seu laboratório, enfim, na sua universidade. E aí, por fim, o quarto benefício que eu consigo elencar aqui de cabeça, eu acredito que tenham outros, mas os 4 principais que eu consegui pensar para gravar esse vídeo aqui, foi a questão de melhorar a sua própria escrita, né? Como eu falei ali, ele consegue passar essas informações de uma maneira muito didática. Então, se você tem dificuldades, né, de como que eu posso transformar o meu conhecimento em uma maneira um pouco mais
fácil, né, de ser transcrita, o ChatGPT pode ser uma ótima forma de você fazer isso, né, de você traduzir o que você gostaria de dizer de uma maneira mais didática. Então é uma ótima ferramenta para isso também. Mas aí, como nem tudo são flores, nós temos algumas claras limitações do uso dessa tecnologia. E eu elenquei também aqui 4 principais limitações. E a primeira delas é a mais básica de todas, que é a questão de respostas incorretas. Realmente, essa inteligência artificial existe, né, o risco dela passar respostas que não condizem com a realidade, né? Pode ser que ela passe algum diagnóstico de forma inadequada, que ela ofereça algum tipo de conduta de maneira incorreta, e isso tudo porque vai depender de onde que ela está extraindo essas informações, né? Se a fonte não é confiável, pode ser que você receba informações erradas, e essa era uma das grandes preocupações da OpenAI no lançamento dessa nova tecnologia, por isso que atrasaram tanto para que ela fosse lançada, pelo risco das famosas fake news, né? A OpenAI estava extremamente preocupada que isso acontecesse, para também não sujar a imagem da própria empresa. Era uma época, 2019, que estava todo mundo falando sobre as fake news. Ainda hoje a gente tem esse problema tanto no Brasil quanto no mundo, mas na época era muito mais lá nos Estados Unidos. E aí isso sempre foi uma grande preocupação dos desenvolvedores aí dessa tecnologia. O segundo, né, é o risco de plágio, como ficou claro aqui, né, você quando está pedindo ali alguma informação para montar, por exemplo, um artigo, que nem eu pedi para escrever um artigo de 4 parágrafos, eu não sei de onde a tecnologia está extraindo essa informação, e pode ser que ela está extraindo aí de alguma outra fonte, meio que fazendo um copia e cola de um dado aí, da forma como um outro autor se expressou, e você pode acabar tendo essa questão de plágio, mesmo sem saber da onde que está vindo, né? O terceiro problema, ou limitação, é a questão de que pode haver aí respostas enviesadas. Então, pode ser que a forma como ele está passando essas respostas seja pelo motivo de que as fontes de onde ele está extraindo isso sejam limitadas. Vou dar um exemplo, às vezes pode ser que você está perguntando sobre uma determinada condição clínica, mas como ele só utilizou artigos em língua portuguesa que fizeram essa análise em um determinado contexto, ele acaba trazendo como se isso fosse uma verdade absoluta para todos os outros contextos, quando na verdade isso só funciona para aquela determinada população, aquele determinado estudo, mas já que foi o único que a tecnologia conseguiu, né, utilizar para trazer essa informação, ela acaba passando isso para você como se fosse uma verdade absoluta. Então essa questão de viés é realmente algo que temos que ficar atentos quando estamos utilizando esse tipo de solução. E por fim, eu acho que uma das também principais aí é o fato de que ele não mostra pra gente as fontes de referência de onde aquele texto que ele está usando foi extraído, né? Então a gente não tem como saber quem que passou essa informação, aonde que ela está publicada. Ele simplesmente faz uma análise com base em tudo que ele tem aí de conhecimento, né, adquirido com o banco de dados que foi utilizado para o aprendizado da máquina, mas não consegue mostrar pra gente de onde que veio cada uma das informações. É o que a gente chama ali da caixa preta da inteligência artificial, né? O black box ali, ninguém sabe por que que ela está passando essas informações dessa forma. Só sabemos que ela foi treinada para isso, e aí essa é uma grande limitação, porque no geral, quando a gente está falando, né, principalmente essa publicação científica, que é muito importante na nossa área aqui da saúde, da medicina, não tem como você montar um material, um texto, um artigo, sem colocar as referências de onde você extraiu cada uma dessas informações. Então, acaba sendo uma ferramenta muito útil em vários aspectos. Pode ser que realmente no futuro esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, exercendo a medicina, mas ela apresenta importantes limitações que também fazem a gente ter que ficar aí sempre de olho na forma como a gente utiliza essas ferramentas, né? Não dá para a gente sair utilizando como se fosse a melhor solução que existe, como se tudo ali fosse 100% verdade e sem critério, porque a gente pode acabar esbarrando em questões éticas e também em problemas graves aí relacionados a viés e também a erros que podem ser encontrados nessa plataforma. Por isso que eu acredito que ela vai ser muito mais uma ferramenta consultiva, quando você já tem as informações e o conhecimento técnico da área, mas você está ali buscando ou uma revisão, ou você está buscando uma forma de compartimentar melhor o seu conhecimento, né, de traduzir o que você já sabe em uma maneira, em um outro formato, em formato de texto ou tabela ou gráfico, né? Isso aí vai
com certeza ser muito útil a utilização dessa ferramenta, mas se você não sabe nada sobre o assunto, tem grandes riscos de você utilizar essa ferramenta de maneira inadequada. E aí também tem o risco dos próprios pacientes, né, de utilizar essa ferramenta como uma forma de adquirir um conhecimento sobre a sua própria doença ou uma certa condição que eles apresentam, mas podem correr o risco aí de se deparar com uma informação equivocada e trazer mais prejuízos para si próprios do que caso não tivessem acessado essa ferramenta. Bom, e aí, em resumo, né, o pessoal pode estar se perguntando, mas será então que os médicos, os profissionais de saúde, nós vamos um dia ser substituídos por essa inteligência artificial? É difícil dizer, eu tenho que dizer que assim, é impressionante o quanto que essas tecnologias têm avançado em tão pouco tempo. Então você imagina que em menos de 4 anos eles desenvolveram uma inteligência artificial que já consegue trazer toda essa robustez de resposta, o que será possível, né, daqui 10, 20 anos. Então com certeza é algo que deixa a gente um pouco talvez assustado, receoso, né, do que vem aí pela frente com os avanços da tecnologia, mas o que eu posso dizer é que hoje, com certeza, essa ferramenta não substitui o ser humano e ela vem muito para nos ajudar, né, a principalmente automatizar alguns processos que nós temos que fazer muitas vezes de maneira manual e que são de baixa necessidade intelectual, digamos assim, né? Toda essa parte de transcrição, né, análise bruta de dados, né, compilamento de informação, tudo isso essa inteligência artificial pode trazer para nos ajudar e muito, né? Formas rápidas de você se atualizar sobre um determinado artigo ou uma determinada condição, tudo isso são maneiras que essa inteligência artificial pode ser utilizada em benefício da nossa profissão, né? Não como substituição, mas como uma ferramenta para o médico utilizar, ou o profissional de saúde, né, utilizar no seu dia a dia. Então ela vem para agregar valor à nossa atuação. É a forma como eu enxergo e eu acredito que é a forma como a maior parte dos profissionais que estão utilizando essa ferramenta e estudando mais sobre isso também enxergam. Bom, mas apesar da gente não ter essa substituição direta, né, pela inteligência artificial, é claro que as pessoas que estão cada vez mais antenadas e atualizadas em relação a essas tecnologias têm uma certa vantagem em relação às pessoas que não sabem utilizá-las, né? E é por isso que aqui no HackMed, né, a empresa que eu fundei no meu último ano de faculdade, que hoje estou à frente aqui já há alguns anos, liderando aí projetos de inovação e empreendedorismo no contexto da saúde, é por isso que a gente tenta sempre trazer o máximo de informação e o máximo de capacitação para os profissionais da área da saúde ou de outras áreas que queiram atuar nesse mercado, né? Porque é importante a gente estar sempre atualizado com as tendências, com as novas ferramentas, com a forma de pensar a inovação e os modelos como nós trabalhamos o exercício da medicina hoje em dia, que passa por transformações cada vez mais rápidas. E aí a questão é como é que a gente pode se adaptar cada vez melhor a essas novas realidades. E é por isso que eu te convido a conhecer aqui a gente no HackMed, a fazer parte do nosso clube de membros, a se manter sempre atualizado com as novas tendências, com o que vem aí pela frente dentro desse tema, né, de inovação no contexto da área da saúde. E obviamente já deixo aí para você a notícia de que em agosto desse ano nós temos a HackMed Conference, né? O nosso grande evento anual, onde traremos as principais tendências do mercado de saúde, as inovações e também debateremos aí as formas como nós podemos trabalhar com isso dentro do contexto da saúde. Aproveita, já dá uma olhadinha no nosso site, Save the Date já está lançado, você pode fazer sua pré-inscrição hoje mesmo pelo nosso site e eu espero que você aí aproveite bastante, se junte à nossa comunidade de hackers da saúde e venha se manter atualizado e também pronto para todas essas mudanças que o mercado de saúde vem passando e vai passar nos próximos anos. Eu te espero lá nos nossos próximos encontros aí da nossa comunidade de hackers da saúde e espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentário para me ajudar a continuar produzindo esses conteúdos e aí a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço e até lá!